Muito bem, nós estamos aqui de volta para continuar esse comentário bíblico no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o maior livro de toda a Bíblia, é o 19º livro do Antigo Testamento na ordem canônica e o segundo livro da terceira divisão do Antigo Testamento, o segundo livro poético. Primeiro livro é Jó, depois Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 5 livros compõem o que nós chamamos de livros poéticos. O livro dos Salmos possui 150 capítulos, 2.461 versos, e ele está dividido, os 150 capítulos, em 5 livros, que lembra e aponta para o Pentateuco, ou a Torá judaica, não é? O primeiro livro vai do capítulo 1 ao 41, e nós estamos então estudando esse primeiro livro, né, que divide dos Salmos até o capítulo 41. Estamos agora no capítulo 22 dos Salmos, um salmo messiânico que aponta para a morte de Jesus. Ao ler o Salmo 22, nós lembramos o momento da crucificação, detalhes ali acerca da crucificação. E mais interessante é que Jesus na cruz, quando o sol se escureceu, ele cita o primeiro verso do Salmo 22, falando em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, que é como o Salmo 22 começa, Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Então, é um salmo messiânico, foi composto por Davi, também é chamado de um salmo profético, porque aponta para a morte de Jesus naquela cruz. O Salmo 22, o Salmo 23 e o 24, é interessante esses 3 salmos. O 22 aponta para a morte de Cristo na cruz. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não é? Aponta para Jesus como pastor, guia do seu povo, com um cajado na mão, juntando as suas ovelhas. E o 24 fala do Rei da Glória, aponta para Jesus como Rei da Glória. Então, no Salmo 23, nós podemos ver a cruz. No Salmo 22, Salmo 22, podemos ver a cruz. No Salmo 23, o cajado. E no Salmo 24, a coroa. No Salmo 22, nós podemos ver o Messias sofredor, ele como profeta, porque os profetas morriam por causa das suas profecias, não é? Não eram aceitas. Então nós temos o Messias sofredor, profeta. No Salmo 23, nós vamos ter o pastor, o guia do seu povo, podemos dizer, e aponta também para o sacerdócio de Cristo. E no Salmo 24, o rei dos reis, o rei reinando. Então, profeta, sacerdote ou pastor e rei. No Salmo 22, Jesus morre. No Salmo 23, ele vive. E no Salmo 24, ele reina. No Salmo 22, aponta para o passado. No Salmo 23, aponta para o presente. E no Salmo 24, para o futuro. Então, esses 3 salmos juntos são muito interessantes de se estudar. Todos 3, é salmo de Davi, e continua também no 25, não é? Nós vamos estudar esses salmos maravilhosos da palavra de Deus. O livro dos Salmos são expressões da alma, contém orações, mas contém ensinos, contém profecias maravilhosamente. Vamos ler então a introdução do Salmo 22 e depois estaremos comentando no Salmo de número 22. Esse Salmo, ele tem a aparência de um lamento pessoal, especialmente que o sofrimento vem dos ataques de pessoas inescrupulosas e é intensificado pela zombaria daqueles que deveriam ter compaixão daquele que sofre. Essa pessoa, todavia, aguarda com ansiedade a vindicação e a alegre adoração com o povo de Deus. Entretanto, diante do seu lugar de proeminência na história da crucificação, os leitores cristãos encontram nesse salmo uma descrição do sofrimento de
Jesus. Muitos cristãos consideram esse texto como uma predição direta do sofrimento do Filho de Deus. É uma predição, não é? Como se a função principal do Salmo fosse prever a obra do Senhor. Outros o lê como um lamento, no seu contexto no Antigo Testamento, como pleno significado revelado pelo uso que Jesus fez dele. É melhor considerar que o Salmo ofereça um lamento para o sofredor inocente e então ver como todos os evangelhos o usam para retratar Jesus como esse sofredor inocente por excelência. Considerando o Salmo 22 com Mateus 27, verso 35, Jesus mostra aqui, olhando o Salmo 27, Mateus 27, 35, refere-se exatamente ao Salmo 22, verso 18, onde diz: repartem as minhas roupas sobre a minha túnica, lançam sorte. Mateus 27, 39, reflete o Salmo 22, 7, zombam de mim, meneiam a cabeça. Mateus 27, 43, reflete o Salmo 22, 8, confiou no Senhor, ele que o livre. E Mateus 27, 46, quando Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, corresponde ao Salmo 22, verso 1, Jesus dizendo: Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Mateus então apresenta Jesus como um homem bom, totalmente fiel, que é brutalmente, injustamente executado, ridicularizado por aqueles que deveriam tê-lo recebido, mas essa descrição de Jesus, como a luz do Salmo 22, permite que os seus seguidores de Cristo também esperem o mesmo tipo de vindicação, com o verso 22 e 31 a 31. Descrevam a eles e não ficam desapontados quando lê o relato da ressurreição. O texto também de Hebreus 2:12 cita o Salmo 22, verso 22. A meus irmãos declarei o meu nome no meio da congregação, eu te louvarei. A partir da ascensão começa a vindicação para mostrar que Jesus compartilha a humanidade de seus seguidores, já que os que chama de irmãos, para fundamentar seu argumento, o autor de Hebreus também deve ver Jesus como ser humano ideal, como irmãos do povo hebreu, do povo judeu, o que significa que ele está usando o Salmo da mesma forma que também é usado no Evangelho. Então nós vamos meditar agora nesse Salmo 22, que é um salmo profético, não é? Aponta, nós chamamos também de messiânico, aponta para Jesus na cruz. E nós vamos ver nesse Salmo 22, nós vamos ver o Messias sendo crucificado. É um salmo ideal. O Salmo 22 aponta para o Messias crucificado. O Salmo 8 para o Messias exaltado. O Salmo 16, verso 10, para o Messias ressuscitado. O Salmo 24 aponta para ele sendo coroado. O Salmo 69, o Messias abandonado. O Salmo 118, para o Messias sendo rejeitado. Então nós temos vários salmos que apontam para o Messias, não é? Para Cristo, e são chamados de salmos messiânicos. O Salmo 110 aponta para ele como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos meditar nesse salmo. Começa da seguinte forma, com a expressão de Jesus falando na cruz em Mateus 27, 46. Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Apesar de apontar para Cristo na cruz, aponta para todo e qualquer servo de Deus que de vez em quando se sente abandonado, como o salmista sentiu também, e descreveu: Deus, Deus meu, olha que suspiro da alma, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego.
Olha só, de dia e de noite ele clamava e parece que Deus não ouvia ou não respondia, estava em silêncio. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. O Deus santo que habita no meio dos louvores. Né? Deus habita no meio do louvor do seu povo. Salmo 22, 3. Porque tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. A confiança em Deus traz livramento, traz libertação. Mas, de vez em quando, a gente confia em Deus e aguarda em silêncio até o momento certo de Deus responder. Verso 6 diz, mas eu sou verme e não homem. Era assim que o salmista se sentia, como um verme, não homem. E aponta para o Cristo na cruz. Mas eu sou verme, não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Coisa terrível, né? Jó também se sentiu dessa forma, no seu desprezo. Depois você pode ler Jó, capítulo 30, verso 1. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, meneia a cabeça, balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois, se nele tem prazer. Mas tu és o que tiraste-me do ventre e que me preservastes, estando ainda nos seios da minha mãe. A menção da humanidade saindo do ventre, sendo amamentado, né, nos ventres da minha mãe, o Senhor me preservou. De fato, Deus guardou ele na infância, quando Herodes queria matar as crianças. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da mãe já era Deus, né? Tu és o meu Deus. Salmo 139 diz, quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, os teus olhos me contemplavam. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude, totalmente desamparado, abandonado na cruz. Muitos touros me cercaram, os homens eram como touros, né? Fortes touros de Baçã me rodeiam. Os touros de Baçã eram os mais fortes que havia em Israel, então fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Imagine o escárnio, a pressão, o deboche que Cristo foi oferecido a ele naquela cruz. Com água, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Diz que os chicotes dos algazes, conforme bateram em Jesus, descobriu partes da pele, não é? Diz que quando os romanos puniam alguém, batiam, ele ficava totalmente mutilado para o resto da vida. E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, o coração se derrete como uma cera diante do fogo, e derreteu-se dentro de mim. Diz quando furaram o seu lado que saiu água e sangue, porque literalmente o coração arrebenta e mistura o sangue com as águas do pulmão, porque a morte de cruz é por asfixia, e o coração se derreteu dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. De fato, Jesus disse, tenho sede, a língua se apegava, e me pusesses pó da morte, pois me rodearam como cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Incrível, incrível a descrição que é dada. Eu não sei se o salmista passou por tudo isso, ou se de forma profética ele está falando, e é certo que ele está se referindo, transpassaram-me as mãos e aos pés, ao descendente de Davi, não é? Que ele vai passar por isso. Poderia contar todos os meus ossos, eles vê e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes,
e lançam sorte sobre a minha túnica. Que precisão tremenda de descrição que Mateus depois vai fazer no momento da cruz com esse salmo. Estão repartindo as vestes de Cristo, lançando sorte sobre sua túnica, que não tinha costura, de cima a baixo era tecida, não é? Mas tu, Senhor, não te alongues em mim, força minha, apressa-te, apressa-te em socorrer. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Olha só o clamor que é feito e aponta exatamente para Jesus no momento da crucificação. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Unicórnio quer dizer um único chifre, não é? Desde a ponta dos unicórnios. Então, declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Aqui começa, a partir do verso 22, a vindicação do Senhor. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendências de Jacó, glorificai. E temei a todos vós, descendência de Israel. Olha o paralelismo, descendência de Jacó com descendência de Israel. Está falando a mesma coisa, mas em modo diferente, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá a ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Aqui lembra o Salmo 116, pagarei os meus votos ao Senhor. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor. Os que buscam vosso coração viverá eternamente. Os mansos, Jesus falou isso, os bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos aqui comerão e se fartarão, louvarão o Senhor os que o buscam. Os que buscam a Deus vão ainda louvá-lo. E o vosso coração viverá eternamente. Aqui está apontando para a vida eterna. Salmo 22, verso 26. E todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Que maravilha quando há uma conversão em massa ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Talvez esse verso 27 aponta para a época do milênio, onde todas as nações irão se converter, todas as gerações adorarão perante a sua face, porque o reino é do Senhor. Aqui no verso 28, o reino de Deus é chegado e ele domina entre as nações. Aponta também para o Salmo de número 24, o Senhor reina, não é? Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Aqui lembra Filipenses, não é? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Note que todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Que maravilha essa semente que serve e vai falando do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça, o povo que nascer, porquanto ele o fez. Assim termina o Salmo 22. Nós temos uma comparação. Aqui, Salmo 22, verso 18, reparte entre si as minhas vestes e a minha túnica, com Mateus 27, 35, depois crucificaram, repartiram entre si as vestes dele, tirando a sorte. Mateus 22, 7, todos que vêem zombo de mim fazem caretas e meneiam a cabeça, balançam a cabeça. Dizem que os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça. Mateus 27, 39. Salmo 22, 8 diz, confiou no Senhor, ele que o livre, salve, pois nele tem prazer. Mateus 27, 43,
confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo. Agora, se de fato ele quer bem, porque ele diz, sou filho de Deus. Salmo 22, 1, Deus meu, porque me desamparaste, porque se acharam longe de mim a salvação e a palavra do meu gemido. Mateus 27, 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é em aramaico, né? Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Interessante que Jesus não precisava citar o salmo todo. Aquele povo conhecia tão bem as escrituras, porque eles liam isso sábado após sábado, que bastava contar o primeiro verso para que o povo complementasse. Assim como hoje em dia, né, a gente diz, Senhor é meu pastor, o povo complementa, nada me faltará. Tem gente que complementa errado dizendo, e nada me faltará. Leia direito, não tem esse i, é um acréscimo que as pessoas fazem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já vi vários e até pastores falando erradamente esse verso. Vamos então agora para o Salmo do Pastor. Esse Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos, não é? Até pessoas que não são cristãs, não é? Pessoas que não são evangélicas, sabe desse salmo, é o mais conhecido, adesivos por todo lado, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse Salmo 23 é geralmente classificado como um salmo de confiança no cuidado do Senhor. Ele usa duas imagens. Primeiro, o Senhor como pastor que cuida das suas ovelhas, verso 1 a 4. E depois, o Senhor como anfitrião, que cuida de seu hóspede, verso 5 a 6. Habitarei na casa do Senhor, prepara uma mesa perante mim. Mas essas imagens seriam familiares à experiência do cotidiano do próprio Davi, conforme 1 Samuel 17, 34. Mas elas também evocam outras ideias comuns no Antigo Oriente Próximo, incluindo o Antigo Testamento, como a divindade, como pastor do seu povo e anfitrião da refeição. Na adoração, o justo celebra a grandeza e a majestade de Deus. Quando canta esse salmo, eles veem sua majestade na forma como ele pessoalmente atende a cada um dos seus cordeiros da aliança. Ele é o pastor de Israel como um todo, e como tal, ele é o pastor de cada israelita também. Ele nos guia, ele nos guarda, ele nos preserva. Nesse salmo, nós vamos encontrar a provisão de Deus para cada um de nós. O Senhor é o meu pastor. Olha a forma pessoal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem o i, muita gente acrescenta esse i, mas presta atenção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma outra tradução possível do verso é: o Senhor é meu pastor, portanto não desejarei, não me faltará, né? Não terei falta de nada. Deitar-me faz em verdes pastos. Aqui é o descanso. Nós encontramos no verso 1 a provisão, no verso 2 o descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas, né? O que mais a ovelha deseja do que águas tranquilas? E o Senhor guia o seu povo às águas tranquilas. Muita gente sabe esse salmo de cor. Refrigera a minha alma. Que refrigério, que descanso nós podemos encontrar nesse grande pastor. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. As veredas da justiça por amor do seu nome. O amor do próprio nome de Deus, ele nos guia, nos guarda. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Muita gente cota esse verso quando está enfermo, quando está no hospital, não é? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É o pastor que nunca nos deixa, que nunca nos abandona. A tua vara e o teu cajado me consola. João 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, nós podemos ver no Salmo 23, em João, capítulo de número 10, que começa falando do bom pastor. Aí agora ele vira como um anfitrião, aquele que nos prepara um banquete. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, né? Ele unge a nossa cabeça com óleo, a unção do Santo Espírito que vem. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Em Israel, quando alguém chegava, normalmente servia vinho, colocava num cálice. Se ele colocasse um pouco, diz que era bem-vindo. Se enchesse, você é muito bem-vindo, mas se a pessoa quisesse ser para o outro, você é sempre bem-vindo à minha casa, pode voltar quando quiser. Ele enchia até o cálice transbordar. E esse é o sentido, o meu cálice transborda. Também o fato de o pastor ungir a cabeça da ovelha era uma forma também de prevenir que parasitas parassem ali. Não era a cabeça da ovelha, porque ela mantinha a cabeça ungida. Também o Cristo, ao ungir a nossa cabeça, evita pensamentos parasitas pararem na nossa cabeça, não é? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Salmo 103 diz, é Ele que vos coroa de benignidade e de bondade, de misericórdia, benignidade e misericórdia. Aqui certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, não apenas um dia, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A outra tradução diz, para todo sempre habitarei na casa do Senhor. Salmo lindo, salmo maravilhoso, salmo de número 23. Um salmo muito bonito. Faz lembrar uma história que eu gostaria de compartilhar com você aqui, de um pastor já de idade, já tinha jubilado, mais de 40 anos de ministério. A sua voz já não era tão forte quando ele começou a pregar, não é? Sua voz gastada nos anos de ministério. Ele foi convidado a uma festa de aniversário. Chegando lá, eram pessoas cristãs, e aí tinha um jovem novo, com uma arte da retórica, da oratória. Pediram que o jovem declamasse o Salmo 23. E o jovem falou bonitamente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço. E foi falando com aquela entonação, com aquela retórica, oratória, tão bonito, que quando ele terminou, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O público rompeu em aplausos sem parar. Na mesma festa tinha o pastor, já jubilado, cabelos brancos, os anos passaram, voz fraca, pediram que ele falasse. A princípio ele não queria, mas devido à insistência, o pastor então começou a falar. Não tinha a mesma oratória ou retórica do jovem, mas ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. E foi falando o salmo de forma calma, tranquila, mas com a presença de Deus foi invadindo a sala. E quando ele terminou, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não houve aplausos, mas as lágrimas rolavam rostos abaixo. E o próprio jovem, admirado com aquilo, foi e disse, pastor, eu atingi os ouvidos dessas pessoas, mas o Senhor foi muito mais além. O Senhor atingiu a alma, o Senhor atingiu o coração. Qual é a diferença, pastor? E o pastor olhou para ele e disse, a diferença, meu filho, é que você conhece o Salmo do Senhor e eu conheço o Senhor do Salmo. Que lição tremenda! Não é só conhecer o Senhor
né, o salmo do Senhor. O Senhor é meu pastor, o salmo do Senhor. Mas sim conhecer o Senhor do salmo. Que Jesus possa ser nosso verdadeiro pastor. Que nós possamos andar com Ele e que Ele nos guie às águas tranquilas, que Ele nos guie pelas veredas da justiça. Amém? Vamos para o próximo salmo, salmo de número 24, o salmo do rei, a vinda do rei da glória. O salmo 24, esse salmo parece adequado para uma ocasião litúrgica, talvez uma célebre forma como Davi levou a arca do Senhor para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 6. Isso explica o interesse da presença de Deus, no Salmo 24, versos 3 a 6. E o discurso às portas, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória, versos 7 a 10. O Salmo afirma a ideia surpreendente de que aquele que criou e possuiu todas as coisas é o mesmo Deus, em cuja presença o adorador fiel entra por causa da aliança com Israel. Tal é o privilégio de Israel e também isso define sua missão, ou seja, levar a fama, a presença de Deus por toda a sua criação, principalmente para todos os seres humanos. O Salmo 24 também, levantai, ó portas eternas, essa passagem lembra, né, um evangelho apócrifo, que a pergunta é, que portas eternas são essas? Então, nos declaro que as portas eternas são os céus, essa é a interpretação mais comum. Mas há um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos, não entrou para a nossa Bíblia. Nesse evangelho, descreve que essas portas eternas é a entrada de Cristo no inferno, entre sua morte e ressurreição, quando ele chega ali para tomar as chaves de Satanás. Interessante o evangelho de Nicodemos apontar isso, não é? Evangelho apócrifo, nós não podemos afirmar que é o correto, mas ele diz que as portas do inferno se fecharam, não queriam abrir. Então, levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória, esse Rei é o Senhor. Vamos, então, ver, essa é uma interpretação alegórica do Salmo 24. Vamos lá, mas o Senhor reina no Salmo 24. Olha como o Salmo 24 começa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo. Muita gente diz, é o diabo, é o príncipe. Não, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo. O Salmo 24 afirma, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Aponta novamente o Salmo 24 para a criação. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aqui o verso 3 lembra o Salmo de número 15. Quem habitará no teu santo templo? Quem entrará na tua presença? Não é? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí vem aqui o resumo do Salmo 15. Depois ouça o Salmo 15 que nós comentamos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Como Deus olha pela pureza do coração. Jesus na bem-aventurança diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ou seja, sua palavra não volta atrás. Esse, limpo de mãos, puro de coração, não tem a sua alma na vaidade e não jura enganosamente. Verso de número 5. Este receberá a bênção do Senhor. Esse que receberá a bênção do Senhor, que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, aponta para o Cristo. Ele era assim. Ele é puro. Né? A Bíblia fala também nos Salmos sobre coisas puras. Fala no Salmo 18, 26, sobre a pessoa pura. Salmo 19, 8, da palavra que é pura, o mandamento de Deus é puro. Salmo 24, 4, coração puro.
Salmo 51:10 fala de coração puro, julgamento puro, Salmo 51:4, vida pura, Salmo 51:10, palavra pura, Salmo 110, verso 140 e 40. Então, várias coisas puras no livro dos Salmos. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O Deus da nossa salvação, o Deus que é a nossa salvação. Várias vezes fala de Deus como nossa salvação. Salmo 24, verso 5. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Busca a face. Tem gente que busca as mãos de Deus, vê o que Deus pode dar. Mas o correto não é buscar as mãos, mas buscar a face. Porque quando Moisés quis ver a glória de Deus, Deus disse, homem nenhum viu a minha face e viveu. Mas aí quando Deus passou por Moisés, o rosto de Moisés brilhava. Não é? Porque o rosto de Deus brilha. Bem, essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Sela. Esse sela é um silêncio, uma pausa. Aí vem, verso 7 a 10. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Ou seja, que as portas se levantem. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aqui, que no Evangelho Nicodemo diz que é a entrada de Cristo no inferno. Mas também pode ser a entrada no céu, e entrará o Rei da Glória. Mas a pergunta vem no verso 8, quem é este Rei da Glória? Aí responde o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Por isso que o Evangelho diz que as portas não queriam se abrir para que entrasse o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente a pergunta, esse é o paralelismo. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jeová Tsabaoth, ele é o Rei da Glória. E aí, Sela, que coisa linda, que expressão maravilhosa do Salmo 24. Vamos para o Salmo 25. Vamos entender também o Salmo 25. Salmo 25, esse é um lamento da pessoa, da comunidade da adoração, que pede ajuda a Deus para vários problemas. Ela expressa fé na bondade de Deus em relação ao justo. Lembra que desde o primeiro salmo fala do justo e do ímpio, mas não encerra de forma confiante na maior dos lamentos, versos 16 a 22. O salmo também inclui elementos penitenciais e confissões que os adoradores confessam seus pecados. A melhor forma de entrar na presença de Deus é confessando, pedindo que Deus nos limpe e nos purifique, e oram pelo perdão, versos 6 e 7, verso 11 e 18. Com as notas mostrarão isso, que é os ecos da promessa do Pentateuco, mostrando que o justo em Israel devia ser e ver a aliança do Sinai como algo gracioso. Esse salmo é um acróstico. Um a um verso começa com a letra sucessiva do alfabeto hebraico. Esse é o primeiro salmo, que é um acróstico consistente, conforme a nota também do Salmo 9, com outros acrósticos atribuídos. Salmo 9, 10, Salmo 25, Salmo 34, Salmo 37, Salmo 119, Salmo 145. Esse segue perfeitamente o padrão acróstico, inicia o verso com a letra que está falando e deve continuar até o capítulo 25, versos 5 e 6. O verso 18 inicia com a letra Rau, assim como o verso 9. Então, o que é esperado no verso 22? Assim, o verso 18. O padrão acróstico dificulta para o poema ter um fluxo claro de pensamento, mas as notas mostrarão que o poeta, no entanto, ofereceu um acróstico. São 22 versos no Salmo 25, né, que vai de Aleph a Tal, e esse é um acróstico perfeito. A ti, Senhor, Aleph, como é? A ti, Senhor, levanto
a minha alma. Uau! O orar, o buscar a Deus é um levantar da alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. A confusão pertence aos que não buscam a Deus. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Também a confusão pertence ao ímpio, não ao justo. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Como é importante, faze-me saber os teus caminhos, ensina-me nas tuas veredas. Guie-me na tua verdade e ensine-me novamente, pois tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. A fé daquele que espera e confia em Deus. Essa é uma grande verdade que nós encontramos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. A Bíblia declara que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Isso no Salmo 103, verso 18, não é? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são de eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade. Pede para Deus lembrar da misericórdia e em contraste, para que Deus não se lembre dos pecados. Ou seja, perdoa os meus pecados, pecados da minha mocidade. Qual é o jovem moço que não peca? Nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Em outras palavras, apaga os meus pecados, apaga as minhas transgressões. Bom e reto é o Senhor. Aqui é a descrição da bondade, da retidão do Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Porque Deus é bom, porque Deus é reto, porque Deus quer que nós andamos corretamente, Ele vai nos ensinar o seu caminho. E aos pecadores, que somos nós, guiará os mansos retamente. Os mansos ensinará o seu caminho. Como é importante a mansidão para que a gente possa ensinar o caminho do Senhor. O homem violento tem nada para ensinar, mas os mansos ensinarão o seu caminho. Ser manso não é ser tolo. Ser manso pode ter a mesma força do violento, só que ele se deixou domar e amansar pelo Senhor. Os mansos ensinarão o caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. As veredas de Deus apontam para a misericórdia, para a verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, o amor do nome de Deus. Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Aqui o salmista não se considera um santo ou um justo, mas ele pede perdão pela sua iniquidade. Isso é um salmo penitencial. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Só de ler o salmo já também nos leva a confessar nossos pecados e iniquidades e buscar o perdão de Deus. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Que Deus sempre nos ensine o caminho. Que Deus nos mostre a sua verdade, a sua justiça, a sua misericórdia. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Note, mansos com herdar a terra. Não foi o que Jesus disse? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos para o verso 14. Deus tem segredos. Olha só, o segredo do Senhor é para que os que temem e lhes fará saber o seu conserto. Maravilha esse verso. O segredo do Senhor é para os que o temem. A sabedoria é para que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o segredo do Senhor é para os que o temem e lhe fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Coloque os olhos no Senhor, que os pés saem da rede. Olha para mim e tem piedade de mim,
porque estou solitário e aflito. O clamor do solitário e do aflito a Deus. As ânsias do meu coração, a ansiedade do coração, as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Quem é que não passa por aperto nessa vida? Às vezes aperto emocional, aperto financeiro, apertos através de tribulação. Quem é que pode nos tirar de nossos apertos? Deus. Deus pode, não é? Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Oh, salmo lindo, penitencial, que pede perdão de nossos pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Não só pede perdão, pede também vindicação sobre os inimigos. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido. Note como começa falando de confusão no verso 2 e aqui no verso 20, não me deixes confundir. A confusão pertence aos ímpios, não ao justo. Guarda minha alma e livre-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde-me na sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Confio, espero, aguardo, que maravilha. Redime, ó Deus de Israel, de todas as suas angústias. O único Deus que pode tirar nossas angústias, nossa aflição, é o Deus eterno. Com isso, nós concluímos o Salmo 25. Voltamos no próximo programa para continuar Salmo 26, 27 em diante e meditar nesses salmos maravilhosos. Dos 150 salmos, já cobrimos 25. Se você gostou, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar nosso canal. Esse é o único canal, veja bem, há excelentes canais no YouTube, há canal que lê a Bíblia para você, se você quiser, chama Bíblia Falada, você pode pesquisar, vão ler, mas não explica. Nós aqui estamos dando uma explicação, trazendo fatos curiosos dos Salmos, trazendo paralelos onde eles são aplicados no Novo Testamento, mostrando também paralelos com o Cristo, que para ajudar você a entender melhor. Claro que isso não é completo, né? Nós gostamos de saber tudo, não sabemos, mas aquilo que sabemos compartilhamos e tem ajudado muita gente, temos recebido bons feedbacks. Então nos ajude a divulgar esse canal, fale para amigos, familiares, aqueles que querem estudar a Bíblia sistematicamente, ou aqueles que buscam até uma resposta de algo que não entenderam a ler, que eles possam o fazer. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.